Você sabe como a xícara faz para acordar todo dia bem disposta? Café. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você já parou para pensar que às vezes você tem uma vida bem-sucedida na carreira, financeiramente, mas te faltam algumas coisas? Eu duro é se você vai falar que nem o financeiro tá bem, mas... Ixi, Maria. Enfim, o filme de hoje pode parecer um clichê, talvez você tenha falado aí que, mas eu já vi muito filme que fala disso mesmo. Mas o de hoje é diferente, é especial porque a gente vai conseguir puxar de todo esse enredo para falar de climatologia. Tá pensando como? Vem conhecer esse filme comigo! O Sol de Cada Manhã, The Weatherman, filme de 2005, dirigido por Gore Verbinski, protagonizado por Nicolas Cage. O filme conta a história de David Spritz, apresentador da previsão do tempo de um canal local de Chicago que, teoricamente, teria uma vida excelente, pois trabalha pouco, ganha muito e usufrui da fama por ser uma pessoa que se expõe na televisão e gera a aproximação e empatia das pessoas. Eu disse teria, porque na verdade a grande fase profissional de David contrasta com uma contextualização pessoal muito ruim. David foi convidado a participar da seleção para ser o apresentador da previsão do tempo em um canal de Nova York, que tem transmissão nacional, o que ampliaria ganhos e a sua exposição e a sua imagem em todo o país. Porém, o gélido inverno traz o mesmo clima de grande pesar e falta de cores da sua vida. David se separou da esposa, mas ainda gosta dela e vê que ela está começando um namoro, fazendo com que suas esperanças de reatar simplesmente desapareçam. A relação com seu casal de filhos é uma mistura de afastamento com tentativas de aproximação de forma pouco confortável. E seu pai, com quem também há um histórico de diálogo e vivência muito baixa, lhe revela que está com câncer e agora seguirá com consultas para analisar seu quadro de saúde, mas que as primeiras impressões não são de boas notícias. Há ainda uma piada que em português se perde na tradução, porque o sobrenome de David é Spritz, que em português seria algo como borrifar, jogar água. E David convive com a comum trollada de ser alvejado por copos de suco, milkshake, refrigerante e seja lá mais o que for para fazer o trocadilho de Spritz jogando líquido sobre ele. Começa a faltar algo na vida de David, começando por uma simples reflexão sobre o próprio trabalho, que aparentemente é a única coisa de sua vida que está realmente dando certo. Ele é um jornalista e não um meteorologista. Portanto, apesar de ser chamado e conhecido como o Homem do Tempo, ele não sabe absolutamente nada sobre previsão do tempo. Ele só lê os textos feitos pela equipe do setor de previsão meteorológica, deixando nele o amargo sabor de que nada em sua vida realmente tem algo que possa lhe trazer algo de saldo positivo. Spritz no filme começa então a se cobrar por ser visto pelos seus fãs como o homem do tempo, mas constatando na autocrítica que ele na verdade não entende nada sobre o tempo ou o clima. Então, para você que está na época do vestibular, concluindo o ensino médio, ou é apenas uma pessoa curiosa e gosta de conhecimentos em geral, eu vou fazer com que você não tenha a mesma sensação que ele no filme e fique a partir de então sabendo de tudo que é básico sobre os chamados elementos e os concluintes fatores climáticos. Primeiro entendamos que Spritz faz a previsão do tempo e não do clima. Ambos são fenômenos de base atmosférica com um conjunto de fatores meteorológicos, mas com análises temporais diferentes. O tempo meteorológico é uma análise de elementos climáticos em curto período, marcado pelo dinamismo, enquanto o clima é uma análise destes mesmos elementos, mas em longo período, marcado pela média repetitiva.
Quando digo que a previsão é do tempo, quero dizer que ela faz uma análise num período curto, podendo ser para hoje, amanhã, para o fim de semana, uma semana inteira e nada mais. Qualquer outra análise mais prolongada vai ser um conjunto de medições cuja previsão vai se tornando cada vez menor, justamente porque o que chamamos de tempo meteorológico é esta condição momentânea. Se agora está sol, amanhã pode nublar e depois de amanhã pode chover. É uma análise de curto período marcada pelo dinamismo, pela mudança destes efeitos climáticos. Diferente do conceito de clima, pois dizemos em aspecto geral que o Brasil é um país de clima tropical. Não na totalidade, mas a maior parte de seu território é de clima tropical. Isso quer dizer que ao longo de um longo período, especificamente 30 anos, as características climáticas repetiram uma tendência. No caso do Brasil, de temperaturas predominantemente altas, com mais chuvas no verão do que no inverno. Não quer dizer que ao longo deste longo período nunca teve um verão seco, mas na média os verões tendem a ser mais chuvosos. Quando falamos de mudanças climáticas, estamos nos referindo a mudanças não em um ano específico, mas em uma sequência de anos. A tendência se mostra de alteração dentro do comportamento atmosférico que tradicionalmente era registrado, mostrando que há uma variação de caráter bem amplo. Eu destaquei as diferenças entre clima e tempo, mas ambos os conceitos dizem respeito aos elementos climáticos. Então precisamos entender quais são estes tais elementos climáticos. Eles são especificamente os fenômenos meteorológicos que dão as características particulares dos diferentes tipos climáticos, que são, no total, 5 elementos. Porra, tudo isso? A temperatura, que é a variação entre calor e frio, e tem como principal personagem ativo que realiza a sua variação o Sol, única fonte de iluminação e calor da Terra. Fica inclusive a dica aqui para você conferir depois vídeos aqui do canal sobre os filmes Oxigênio e La La Land, para você expandir os conhecimentos sobre estes assuntos vinculados à atmosfera e à variação da temperatura. Temos também a umidade do ar, porque a presença de água aqui, ó, onde eu estou, e aí no seu entorno também. Sei. A água no estado gasoso, que evaporou e é parte fundamental não só para a manutenção do equilíbrio climático, mas também para nós seres humanos. É a umidade do ar que nos condiciona um ar de boa qualidade. Primeiro porque ela lubrifica a mucosa nasal, e também porque com esta umidade ela se mantém uma boa forma de hidratação dos olhos e da pele. Pessoas que tenham rinite e sinusite já perceberam que em dias secos é mais difícil de respirar, necessitando de umidificador de ambiente para torná-lo confortável para a respiração ou vários esquemas para desentupir o nariz. Ar-condicionado também é o inimigo de quem tem estes problemas, porque ele seca o ar, já que aquela maquinona que reduz a temperatura também reduz a temperatura da umidade. Então a água que está no estado gasoso vira água líquida ao ser esfriada. E por isso a parte de baixo do carro com o ar ligado ou a própria máquina de refrigeração vão deixar rastros de água pingando como se fosse uma goteira. A umidade do ar também está ligada à precipitação, que é a passagem desta umidade para os estados líquido ou sólido, podendo ser vista em forma de chuva ou de neve. A pressão atmosférica é basicamente a força que o ar exerce contra a superfície. E aqui nós temos a variação dela a partir de duas situações distintas. Primeiro, pela altitude. A atmosfera é mais densa, ou seja, mais carregada de gases na sua parte mais baixa, próxima à superfície. Portanto, locais de altitude menor, mais próximos ao nível do mar, têm mais gases, então maior pressão atmosférica. Locais altos têm o efeito do chamado ar rarefeito, com pouca presença gasosa, portanto com pouco material para fazer pressão sobre a superfície.
Caso você não more no litoral e já foi para a praia, talvez tenha reparado que ao descer ou subir o relevo com drástica variação, seu ouvido entupiu, ou ao andar de avião. Esta sensação incômoda que causa nos ouvidos é explicada pela variação de pressão, pois você está entrando ou saindo de um ambiente com maior quantidade de gases na atmosfera, portanto, maior quantidade de particulado que está tentando entrar ao mesmo tempo no seu ouvido, dando essa sensação de dor ou de incômodo. É verdade. A pressão também varia pela temperatura, pois se o ar está quente, ele sobe, portanto, não pressionando a superfície. Então, dias quentes, ao serem comparados com dias frios, possuem pressão atmosférica menor, e os dias frios, pressão atmosférica maior. E, por último, temos os ventos, que são as porções de ar em movimento, que se deslocam justamente pela variação da pressão atmosférica. O deslocamento se dá sempre das áreas de maior pressão para as de menor pressão, direcionando as massas de ar e gerando o seu deslocamento. A variação destes elementos climáticos vai estar ligada a uma condição que nós chamamos de fatores climáticos, a combinação geográfica da posição de cada ponto do globo. Mas isso é assunto para uma próxima aula, um próximo vídeo nosso. E aí, você já conhecia este filme? Você gosta desse tipo de filme reflexivo que bota você para pensar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui. Você acha que dá para indicar para um amigo? Compartilha com a galera. Já se inscreveu no canal? Então, ritual feito, eu te vejo, te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!